Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está no trabalho, em casa ou trabalhando de casa, tudo bem? Se não estiver tudo bem, eu prometo que as coisas vão melhorar, mas se você estiver bem, junte-se a nós nesse episódio que começa ao som de um type beat meio misterioso ao estilo MF Doom, essa lenda do hip hop que sempre inspira novos artistas e é respeitado pelos veteranos do gênero. A propósito, para você que não me conhece, meu nome é Davi Fernandes, meu pseudônimo é Storyteller Dave, sou escritor e roteirista de histórias e quadrinhos e você está em mais um episódio do Story Notes Podcast, aqui no YouTube e também no Spotify. Cara, eu sei que em algum momento você leu esse título ou está lendo o título desse podcast e está pensando, cara, que tema aleatório para um capítulo de podcast. Dentre tantos assuntos que o cara poderia escolher, ele escolheu logo falar sobre lendas urbanas de Londres. E sim, cara, é um assunto aleatório, eu assumo esse risco. Eu confesso até que eu achei estranho no começo, sabe? Mas fui me guiando um pouco mais em relação a esse episódio. E assim, cara, muito dessa escolha de tema se deve realmente pela minha busca de referências que está acontecendo aqui agora, certo? Muito também realmente pela escolha de temas que eu estou buscando e tal, e de jogos desses temas que eu estou experienciando. Nesses últimos 5, 6, até mesmo 7 dias, eu tenho repentinamente buscado algo mais voltado para o dark e suspense policial. Igual àquela série do Watchmen da HBO, que é ótima por sinal, sabe? É uma vontade tão aleatória que eu não consigo nem explicar pra vocês, mas o que eu posso dizer é que eu estou buscando algo assim esses tempos. E assim, cara, eu busquei bastante, busquei até via VPN, eu não costumo usar VPN, eu acho meio bizarro usar, certo? E minha internet não aguenta muita coisa, mas até na VPN eu não encontrei nada semelhante ou compatível à minha vontade de busca, mas eu não posso dizer que eu não encontrei nada, então eu posso realmente falar de alguns resultados que eu encontrei e que eu achei interessante. Por exemplo, na virada de domingo para segunda, quando eu estava me preparando para a entrevista de emprego, né, que seria às 7 horas e tal, eu encontrei uma coisa bem interessante, certo? Um vídeo bem interessante que era no caso sobre o Bohemian Groove, a seita que acabou vazando, tendo realmente os seus supostos rituais vazando e outros mais, certo? E basicamente eu queria algum vídeo explicando um pouco mais sobre isso, certo? E eu encontrei esse vídeo do Fatos Desconhecidos falando sobre o Bohemian Groove, o Fatos Desconhecidos que tem até um histórico na internet de não ser realmente tão confiável, tem um histórico realmente de ser bem hiperbólico, né? Para falar sobre as suas histórias, eles costumam hiperbolizar demais, eles costumam inventar demais, mas ainda assim, realmente, eu vi que o conteúdo era bem profissional, no caso, eles conseguiram se profissionalizar nesses últimos tempos, o que eu falei anteriormente era só histórico mesmo, e o vídeo que eles apresentaram sobre o Bohemian Groove, eles conseguiram realmente fazer uma introdução bacana para aqueles que só querem entender do assunto, e no caso, realmente é um vídeo bem interessante, e eu gostei de entender um pouco mais, né, do Bohemian Groove, porque é um caso bizarro, é um caso de elitistas, dando uma de Joseph Seed e outros mais, certo? Mas realmente é um caso bizarro, sabe? Você vê realmente os vazamentos, você vê as fotos, você vê as entrevistas, você acha estranho que aquilo existe, você acha estranho realmente que aquele tipo de coisa seja real, mas de fato realmente existe. Tá lá, parece que tá lá, parece que existe, parece que as pessoas realmente cultuam o que tem que cultuar no Bohemian Groove, fazem realmente por alguns objetivos meio fúteis assim, né? Que no caso realmente é fama, objetivos financeiros e outros mais, mas estão lá no Bohemian Groove. E eu queria realmente saber um pouco mais disso e, assim, o vídeo do Fatos Desconhecidos, por mais que ele tenha realmente seu histórico na internet, foi um vídeo bom.
E foi um vídeo bem introdutivo e tal, introdutório, melhor dizendo, né, e tal. E é um vídeo bacana e tal, e tá na minha lista de referências recentemente. E o segundo conteúdo que eu encontrei não é especificamente um vídeo, uma playlist ou uma série de vídeos. No caso, é um canal de uma garota chamada Giulia Cassini. Aliás, é um nome italiano, parece nome de mafioso do caramba. Mas o canal realmente da Giulia Cassini, ou Ju Cassini, eu acho que é assim, ela fala realmente sobre alguns casos, sobre alguns thrillers, alguns casos investigativos que ficaram famosos ou então realmente que precisavam de algum tipo de explicação. Sabe aquele canal realmente de investigação e outros mais, de thriller policial? Então, ela realmente é um canal sobre esse tipo de tema, certo? E, cara, é um canal bem legal. Foi uma recomendação do YouTube que caiu muito bem no meu colo. Eu assisti bastantes vídeos dela. Eu maratonei o canal dela, basicamente, né? Cheguei até a me inscrever pra ver se ela tem realmente mais vídeos sobre esse. E vou falar, velho. Eu acho que os vídeos que mais me apegaram, assim, certo? Que posso dizer que é o top 10 do canal dela é o vídeo sobre a Assunta Basterra, que eu vou pegar realmente algumas referências que eu achei muito bizarro. É bem parecido com o filme A Órfã, quase, né? Algumas coisas. E o outro vídeo que eu achei, assim, top 10 mesmo, acho que tá até no primeiro lugar, é o vídeo sobre o caso da Emanuela Orlandi, do Vaticano, que me fez pensar realmente em como as pessoas ainda não pensaram em abrir uma CPI contra aquele Vaticano, porque, meu Deus, velho, o tanto de escândalo que já saiu sobre aquele lugar é bizarro, velho. E vendo o caso da Emanuele Orlandi, é mais um desses escândalos que precisa realmente de uma pessoa mais profissional no caso. E o vídeo que a Giulia Cassini fez sobre a Emanuela Orlandi é algo muito bom, é bem profissional e já fica aí, caso você esteja escutando, Júlia, parabéns realmente pelo trabalho. E eu vou deixar realmente esse vídeo como um dos meus favoritos da plataforma em relação ao vídeo de, assim, os melhores do tema, né, vamos dizer assim. E também, além dessas duas referências, também tem um thriller de terror e suspense que vai lançar recentemente, eu acho que no dia 12 desse mês, chamado Long Legs. E não, calma, eu não tô falando realmente de Mommy Long Legs, que nem tem aquele negócio, não, não. É Long Legs mesmo, sabe? Não tem nenhuma referência ao jogo. E, cara, Long Legs, ele promete ser o filme mais assustador do ano. Ele tem realmente uma vibe meio Alan Wake. Eu senti Alan Wake 2 respirando, sabe? Em todos os lugares daquele trailer. Eu adorei aquele negócio. E também tem o nosso querido Nicolas Cage, né, velho? O nosso querido Johnny Blaze dentro realmente desse elenco, o que me faz realmente gostar bastante, já que eu gosto bastante do Nicolas Cage, cara. Eu sou fã desse cara. Sou fã realmente do que ele faz. E promete ser o filme mais assustador do ano, né? Com o Nicolas Cage, então é uma das coisas que me fez realmente fazer esse tema. Ou seja, tem uma maçaroca de coisas, certo? Que realmente me inspiraram a fazer esse tema, certo? Aí eu vi tudo isso que eu tô olhando e tal, e eu disse, pô, por que não fazer, né? Por que não falar também de um tema de terror, já que minha cabeça tá toda realmente voltada ao terror, suspense, trilha policial e tal. Então realmente resolvi pegar algumas referências e tal. Eu cheguei realmente nas lendas. E sim, a gente vai falar das lendas urbanas da Inglaterra. Não iremos falar dessas lendas cansadas aí da América do Norte, ou então das lendas cansadas do Japão que todo mundo conhece. Não. Por mais que o Japão e a América do Norte também tenham realmente algumas lendas escondidas, a gente já sabe que já tá batido. Então, vamos descer mais um pouco, vamos realmente para a Inglaterra explorar um pouco mais das lendas urbanas britânicas. Então, aguarde alguns segundos que no próximo bloco, que é um bloco único, que não tem realmente parada, a gente vai falar realmente das lendas urbanas britânicas. Então, aguarde alguns segundos que já começamos.
Dentre algumas lendas localizadas especificamente na região da Inglaterra, a primeira delas que eu quero apresentar é sobre o caso Poltergeist da rua Berkeley. Para aqueles que não sabem o que é o termo poltergeist, poltergeist vem do idioma alemão e junta duas palavras numa só, sendo elas poltern, que significa algo barulhento e infernal, e Geist, que significa fantasma ou espírito. Logo, se a gente juntar, traduzir e adaptar para o nosso idioma, fica algo como espíritos barulhentos ou espíritos em fúria. Eles são fenômenos não explicados pela ciência que envolvem situações catastróficas, como chuva de pedras, movimentações de objetos pela casa, desaparecimento de pessoas ou objetos, aparecimento de sons, luzes e água e etc. Geralmente, o epicentro, a causa de todo poltergeist vem de pessoas e espíritos pré-adolescentes, sendo na maioria das vezes jovens do sexo feminino que vivem constantemente em atrito com outras pessoas e passam por períodos de instabilidade emocional. Geralmente, na presença de algum adulto, esses poltergeists eles costumam perder bastante força, mas se eles continuarem e os adultos presentes estiverem com medo, pode gerar o que se chama de egrégora, um pensamento que conecta o medo do responsável pelaquela alma com a mente da criança instável, o que pode resultar numa catástrofe, tendo em vista realmente que os filmes Poltergeist, o Fenômeno de 1982 e o primeiro Atividade Paranormal mostram realmente o resultado dessa catástrofe, desse caos que pode acontecer em meio à egrégora do meio de um poltergeist. Só que assim, os poltergeists eles podem vir de formas diferentes, e no caso da rua Berkeley, os acontecimentos eles vêm de uma linhagem mais antiga e de uma série de ocorridos que as pessoas meio que deixaram pra lá, ou então não tiveram tanto interesse em ir mais a fundo e tirar realmente a raiz daquele problema. Tanto que, segundo alguns relatos da casa Berkeley, você sentia que as pessoas elas tinham medo de entrar lá, pois os relatos diziam que só de você chegar a menos de 10 metros da casa, você sentia que a sua coluna gelava, o seu corpo gelava. Você realmente não tinha mais energia para dar um passo. Logo, dá a entender que os acontecimentos, né, os ocorridos, eles meio que foram deixados para lá. As pessoas preferiram abandonar a casa do que realmente ver alguém para tentar resolver ou tirar essa questão a limpo. Só que aí é que tá, cara. A gente já tá metendo a mão pelos pés e já tá analisando os casos de uma forma mais externa, ao invés de falar quais casos aconteceram realmente de fato na casa Berkeley. Então é melhor a gente começar realmente pelo começo. Essa casa, ela possui a numeração 50 e ela fica no bairro de Mayfair. No caso tem a rua Berkeley e a rua Berkeley ela fica em Mayfair. Mayfair é um bairro que fica no centro de Londres. Um dos mais notáveis do centro de Londres é o bairro de Mayfair, e dentro de Mayfair tem a rua Berkeley, e essa casa fica no número 50, é a 50ª casa da rua. E seguindo o histórico de pessoas que moraram realmente nessa casa, elas diziam que é uma casa muito confortável de se viver, tanto que um dos moradores mais notáveis da casa Berkeley, no caso, né, de número 50, foi realmente o ex-primeiro-ministro George Canning, que foi morador dessa casa até o ano de 1827. Após o George Canning, a casa ganhou uma valorização natural, né? Porque, é um ex-ministro que morou lá e que saiu realmente já elogiando muitas partes da casa. Então a casa se autovalorizou por lógica, né? Mas mesmo valorizada, nós tivemos alguns moradores bem interessantes. Tivemos alguns que passaram muito rápido, tivemos outros que tiveram realmente um histórico de serem assustadores para os vizinhos, mas um deles, que foi o mais assustador e o segundo notável da casa, se chama Thomas Myers, que morou na casa na década de 1870. Nos primeiros meses, Myers não foi morar sozinho, ele foi morar realmente com uma garota que ele estava realmente prestes a se casar. Eles se gostavam bastante e eles tinham planos de se casar. Só que
aconteceu uma coisa estranha que basicamente você não via mais o Myers dentro de casa, e acabou correndo realmente o boato de que ele havia sido rejeitado pela noiva e, ao invés de seguir a vida, mesmo com a rejeição, ele acabou enlouquecendo e indo morar no sótão da casa, dormindo de dia e pela noite, quando não tinha nenhuma alma viva pela casa, ou até quando as pessoas saíam de casa, né, e tal, no caso, quando a garota saía com alguém e outros mais, ele realmente andava pelos corredores segurando uma vela na mão e com muito cuidado para não acordar as pessoas caso ele saía de noite. E assim, cara, durante a pesquisa sobre esse assunto, eu descobri que o que Myers fazia nessa época era crime, realmente é uma coisa assustadora de se fazer, mas assim, na época era crime. Hoje, por incrível que pareça, é uma prática. Não sei se vocês sabem, realmente é uma prática isso que ele está fazendo. É considerado uma prática nos tempos de hoje. E ganhou até um nome próprio para exatamente isso que ele está fazendo. No caso, as pessoas que vivem realmente no sótão, nas paredes, no porão, e só aparece quando não tem ninguém em casa, essa prática se chama progging, ou progging. E basicamente tem casos, tem denúncias de pessoas que literalmente invadem a sua casa, moram no seu porão, moram no seu sótão, vivem até nas paredes, justamente, realmente, para ter controle da sua casa. Eu não sei por que realmente o progging existe, mas basicamente, isso que o Thomas Myers está fazendo não é considerado tão crime assim, vamos dizer assim, certo? Eu tô tentando fazer o máximo para explicar, mas não é tão crime assim. Ainda é crime, mas não é tão crime assim, é mais considerado uma loucura, um fim das faculdades mentais, no caso, certo? E tem esse nome realmente que é chamado de progging. Então, podemos dizer que sim, o que o Thomas fazia não era algo assustador, não era um demônio, e sim realmente apenas progging, essa prática tão estranha, que é claro, tem que nascer dos Estados Unidos, essa merda, né? Por conta da presença indevida de Myers no sótão, a casa começou a ficar com maus estados de preservação e com falhas na fiação elétrica e também com desgaste no teto que era causado pelas andanças de Myers à noite. Devido a isso, Myers foi processado, mas logo foi inocentado e futuramente ele acabou realmente saindo do imóvel à força. Um outro caso que também aconteceu na casa Berkeley se dá na presença de um espírito de uma jovem que acabou tirando a sua própria vida dentro de casa. Segundo as histórias, a menina acabou se jogando da janela após ser abusada sexualmente pelo próprio tio. A aparição, ela tem diversas formas, sabe? Desde uma jovem chorando e se lamentando pelos corredores da casa, até uma névoa branca que surge do nada e que te faz perder a consciência, referenciando a forma que muitas vezes o tio dela abordava para cometer os seus crimes. Além do caso do Myers e também da garota de branco, também houveram alguns casos assustadores, como o caso da menina que foi morta pelo servo sádico da família e que grita para as pessoas saírem da casa, ou então da história do garoto que vivia trancado no sótão e que era alimentado apenas pelo buraco na porta em quantidades mínimas, quase migalhas de pão, e ele acabou realmente falecendo no sótão. Essas quantidades de casos assustadores fizeram com que as pessoas acreditassem que a casa Berkeley era uma casa realmente assustadora e que ele era assombrado pelo próprio Bloody Bones, um bicho-papão bem famoso no folclore inglês, e que cria-se a lenda realmente de que ele pegava as almas perdidas, as crianças mal criadas, e acabavam realmente jogando na casa Berkeley. Então, assim, meio que no futuro, devido a esses casos, sejam eles reais ou não, certo? Eles acabaram realmente fazendo com que a casa Berkeley virasse uma espécie de casa monstro, vamos dizer assim, certo? E meio que virasse uma casa assombrada, uma mansão assombrada ali no centro de Londres. Agora, saindo de Londres e indo para o leste da Inglaterra, mais especificamente para o condado de Essex, nós temos o Homem-Rato de Southend. Southend, ou mais especificamente Southend-on-Sea, é uma cidade costeira que fica no sudeste de Essex. Ela tem praias, esplanadas, ruas bem vívidas e já foi cenário de alguns filmes bem famosos, como por exemplo a cena da Diana e do Steve Trevor no Forte Tilbury, em Mulher Maravilha de 2017, da Gal Gadot,
e a cena do Goldfinger chegando no aeroporto no 007 contra Goldfinger em 1964, feita no aeroporto principal de Southend. Southend, ele é um lugar muito chamativo, muito bonito para se viver, porque ele tem um clima que remete realmente a um ambiente mais nostálgico, certo? E basicamente dá para explorar muita coisa daquele lugar. Então, muitos diretores que têm o seu núcleo de produção, sabe? Cameraman e tal, operadores, que tem realmente todo mundo que mora ali na Inglaterra, tem os seus atores que moram também ali na Inglaterra, meio que todo mundo se junta e diz assim, ó, pega o trem aí, velho, que eu vou realmente ir lá pra Southend pra gente fazer umas externas e a gente gravar. Aí todo mundo vai, já economiza o transporte mesmo, e aí fazem realmente algumas filmagens lá, porque fica mais perto ali, fica mais econômico também. E não só realmente atores ali da região fazem isso, mas também diretores e tal que querem realmente uma cena mais específica acabam indo para cidades como Southend para fazer realmente as suas próprias externas. Muito disso aqui acontece no Brasil, porque o Brasil grava muito externa, então eles aproveitam também esses ambientes do Brasil para fazer realmente externa. Isso também acontece com o Canadá, com o Japão e outros mais. É algo normal fazer externa em lugares desses, né? É um lugar único que fica bonito, né, e tal. E Southend é um desses lugares, mas a gente não tá aqui pra falar isso, né? Eu só tô realmente só explicando. Enfim, a história do Homem-Rato, ela não se passa realmente nas partes mais visíveis, mais costeiras, e sim vem pra parte mais fechada, longe realmente dos olhares das câmeras e até realmente um pouco mais bagunçada do que aquelas partes mais instagramáveis. Eu odeio essa palavra, mas aquelas partes mais instagramáveis de Southend, vamos dizer assim, certo? E isso acontece realmente alguns anos atrás, e ele conta a história do Homem-Rato, ele conta realmente a história de um velho sem teto que, enquanto procurava um abrigo no frio, ele acabou sendo alvo de alguns jovens delinquentes que acabaram espancando ele gravemente. De fato, realmente foi uma agressão muito grave, eles acabaram tirando alguns dentes na porrada do sem-teto mesmo, certo? Quebraram alguns ossos e outros mais. Foi realmente uma agressão muito grave para um bando de jovens delinquentes e outros mais, certo? E quando esses jovens foram embora, o sem-teto ele acabou reunindo o resto que tinha das suas forças para buscar ajuda e para tentar realmente sobreviver com aquela injustiça que ele acabou realmente sofrendo. Só que ele acabou sendo vencido pelo frio intenso daquele local e pela perda de sangue, e acabou morrendo em alguns metros do local da agressão. Tempos depois de que os jovens já foi realmente noticiado, já pegou prisão e outros mais, certo? Os moradores acabaram ouvindo nesse mesmo local, nessa mesma parte subterrânea, alguns vultos e alguns moradores acabaram falando que viu a imagem de um homem com uma aparência de rato, um rato mutante, vamos dizer assim, certo? Que estava caminhando sorrateiramente nas ruas subterrâneas de Southend. E alguns outros detalhes do Homem-Rato de Southend dizia que sempre quando você passava tarde da noite pela passagem subterrânea de Southend, você escutava alguns ratos gritando e algumas garras raspando na parede, parecendo que iriam basicamente quebrar a parede ou então que estava afiando as garras para a próxima vítima que fosse passar ali. Ele não tem algumas vítimas assim físicas, ninguém realmente relatou que foi arranhada, foi assustada em relação a isso, certo? Mas sempre que passavam ali, eles ouviam realmente os ratos gritando e também ouvia essas garras raspando na parede e até mesmo alguns vultos desse rato em tamanho humanoide passando rapidamente, com a velocidade de um rato mesmo, de uma parede para outra. Agora, pegando o trem ou ônibus e indo de volta para o centro de Londres, nós temos a lenda da The Crying Girl, ou então a lenda da mulher sem rosto da estação King's Cross. O nome é diferente, mas é a mesma lenda contada realmente de perspectivas diferentes. A estação King's Cross é uma estação bem famosa em Londres. Ela já foi cenário de filme, ela foi realmente a externa da série de filmes Harry Potter desde o início, certo? Os estudantes de Hogwarts,
iam para a estação King's Cross para ir para Hogwarts, então era realmente uma externa bem famosa. E é um ponto turístico bem memorável na cidade de Londres. Só que esse lugar ele esconde um acidente horrível que aconteceu anos atrás. O que aconteceu é que na noite do dia 18 de novembro de 1987, um incêndio aconteceu nessa estação. A causa? Bem, segundo o BBC, que relatou o incidente na época, o incêndio começou às 7h30 da noite, quando um passageiro entrou na estação fumando, o que é proibido no local, e acabou descartando o fósforo na escada rolante da estação. E como aquela escada rolante estava com um acúmulo de graxa, o material entrou em contato com o fósforo e com a poeira da escada, o que fez o fogo se espalhar no local e acabar realmente provocando o acidente. Muitas pessoas se feriram, tiveram queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau e acabaram realmente indo para o hospital devido realmente a essa imprudência desse passageiro. E 31 anos após esse acidente, depois realmente da reforma e outros mais, algumas pessoas acabaram relatando também para o BBC que mesmo nos horários de pico, no mesmo local que teve aquela escada rolante, ainda era possível ouvir os gritos de socorro das pessoas que estavam realmente na estação naquela época. Tipo, dava para ouvir os gritos de socorro não só debaixo da escada rolante, mas também realmente em algumas partes mais vazias, né, que provocava eco. Então você escutava realmente os gritos de socorro deles, mesmo 31 anos após o incidente. E tarde da noite, também é possível ouvir o choro de uma garota nos cantos da estação. Ela era uma das pessoas que pediu socorro e acabou sendo morta no incêndio. E o choro dela, para alguns funcionários da estação King's Cross, é um sinal de que você deve ir para casa e ninguém, nem mesmo os funcionários, devem ficar na estação. É tipo um toque de recolher assustador, assim, certo? Agora indo para a última lenda registrada, pelo menos nesse episódio aqui agora, nós temos os fantasmas na Torre de Londres. Ana Bolena, ou Anne Boleyn, foi a segunda esposa do rei Henrique VIII e rainha consorte do Reino da Inglaterra de 1533 até 1536. Ana Bolena foi uma inglesa nobre que nasceu de uma família de mesmo porte e que foi educada na corte francesa. A sua família, mesmo sendo nobre, ela não era respeitada pelas outras famílias que eram tão ou mais ricas do que ela, mas isso não a impediu que ela trilhasse o caminho da educação refinada e que conhecesse países como Bélgica e França em prol de aprimorar os seus dotes femininos para os rapazes e também para as famílias interessadas realmente nas suas habilidades. Mais tarde, com os seus dotes já aprimorados, ela se tornou a Dama de Catarine de Aragão, na época a primeira esposa do rei Henrique VIII, e ganhou realmente a confiança da família do rei. Eu estou fazendo um resumo da história dela porque é uma história bem longa, mas quando você olha a história dela até aqui, você percebe que é uma história que não parece uma história de terror. No caso, é só realmente a história de uma mulher que basicamente refinou seus dotes ao máximo, ao ponto de receber a confiança da família real e da Catarina de Aragão, que era a esposa do rei. Só que tem uma coisa que é muito realmente interessante nessa história, que no caso vai vir agora. E o que aconteceu de fato? Aconteceu que mesmo o Henrique sendo casado com a Catarina de Aragão, ele acabou se apaixonando pela beleza de Ana Bolena. E por parte da Ana Bolena, ela também se apaixonou pelo rei Henrique VIII. Isso fez com que ambos se tornassem amantes por algum tempo, e esse lance de amantes acabou evoluindo realmente por um namoro e uma vontade interminável de se casar com Ana Bolena. Em 1932, os dois se autodeclararam casados e isso motivou o rompimento das relações entre o governo inglês e a Igreja Católica, pois a Igreja encarou a relação entre Henrique e Bolena um adultério grave e eles não queriam se envolver com um governo que permitiam que tal ato fosse realizado dentro da casa deles. Motivado pelo afastamento de laços sociopolíticos
da igreja com o governo da Inglaterra, e também pelo fato de que Ana Bolena não acabou gerando nenhum herdeiro homem para tomar o lugar de Henrique quando ele fosse velho, devido realmente a esses dois motivos, Ana Bolena acabou sendo condenada e executada por adultério e alta traição em 1936, sendo basicamente decapitada em praça pública, como era na época. O espírito de Ana Bolena é apenas um dos vários fantasmas que vagam na Torre de Londres, e existem realmente mais outros que acabaram realmente escolhendo esse lugar para ficar vagando e assombrando as pessoas do mundo moderno. Por exemplo, nós tivemos a Lady Jane Grey, que foi executada pela Bloody Mary e vaga realmente pela Torre de Londres. Também nós tivemos a Margaret Poe, que teve uma das execuções mais horríveis, onde ela era morta enquanto corria ao redor do cadafalso, e assim, tipo, ela ia ser executada, só que ela acabou fugindo, ela não aceitou a execução, ela fugiu, e o carrasco começou a correr atrás dela e lançando o machado para pegar nela, e pegava, e até ela cair dura no chão. Foi horrível. Foi uma das cenas mais grotescas da história e foi feito realmente na Torre de Londres. Também nós tivemos o Guy Fawkes, que originou a Máscara do Zangado, dos DJs e outros mais, certo? Que ele preferiu tirar a própria vida ao ser humilhado em praça pública. E também tem outros fantasmas que rodeiam a Torre de Londres, além também de espíritos de animais, como o urso, que basicamente matam guardas da Torre de Londres, que também faz parte dessa família de fantasmas, esse grupo de fantasmas que rodeiam a Torre de Londres ao redor. Então, pessoal, essas realmente foram as lendas de Londres, as lendas do folclore britânico que rodeiam realmente a Inglaterra e também os seus moradores. São lendas bem simples, vamos dizer assim, certo? Não é nada fantástico, não é nada assim fora da realidade, com outras mitologias, com bichos fantasmas e tal, como são as americanas, as japonesas. São lendas mais pé no chão, que envolvem investigação e tal, que envolvem histórias tipo histórias de gaslight, sabe, aquela coisa toda. E basicamente não são só essas lendas. Eu apresentei 4 aqui, mas tem uma porrada de lendas que fazem parte desse catálogo, desse panteão de terror que rodeiam a Inglaterra. Se vocês quiserem, eu posso passar realmente para o outro episódio, fazer um outro episódio sobre isso, certo? Uma segunda parte. Deixem aqui nos comentários, não só do Spotify, mas também no YouTube, que eu posso fazer também, certo? E também, se vocês realmente quiserem, eu posso falar de lendas de outros países que, assim, eu foquei realmente nas lendas que são menos conhecidas em Londres. Eu posso explorar também as lendas de outros países, de China, de Japão não, Japão é muito manjado, né, e muitas pessoas fizeram. Posso realmente pegar lendas, por exemplo, da Filipinas. As Filipinas têm realmente algumas lendas que são bizarras, sabe? Algumas lendas de terror que podem realmente pegar o seu imaginário aí e dar uma chacoalhada aí pra vocês terem um pouco mais de criatividade nessa área, é bem legal. E ter uma referência, né, e outros mais. Assim como esse vídeo realmente está sendo uma referência com vocês, eu posso fazer realmente um vídeo de referência para lendas de outros países. É só vocês deixarem aqui nos comentários e interagirem realmente com o vídeo, que eu já faço já nas próximas semanas, certo? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Para o pessoal do Spotify, confira realmente os nossos links, que no caso é o link do canal, do Instagram e outros mais. E também realmente acompanhem o canal, se inscrevam no canal para mais notificações. A gente está tendo realmente o especial do Plague Tale durante esse mês. E é um especial muito bom, e eu quero realmente que vocês conheçam esse jogo, que também serve de referência para aqueles que não tiveram a oportunidade de jogar. Enfim, meu nome é Davi Fernandes, e aqui eu me despeço, e nos vemos no próximo episódio.